Fala Dev, Robson aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Código Aberto. Chegamos aqui ao ato final para concluir o nosso sistema de login com MVC de alto nível. E só faltou a gente desenvolver as rotinas de login com o Facebook e Google, ou seja, consumir serviços externos para melhorar a usabilidade do nosso sistema. Durante essa aula aqui a gente vai ver não só como implementar esses recursos, mas também como seguir aí boas recomendações de arquitetura de software, ou seja, a gente está consumindo um serviço externo, mas quem deve se adaptar ao serviço não somos nós, e sim aquilo que a gente está trazendo para dentro da aplicação. Ou seja, a regra de negócio que tem que ser respeitada é a da nossa aplicação. Então, esse serviço que a gente vai consumir se adapta a essa regra, e não a regra ao serviço. Legal? Sabendo disso, a gente vai seguir esse passo a passo durante essa aula, vendo aí toda a parte de credenciamento, criar o aplicativo, fazer a conexão, até que a gente chegue aí com a missão concluída de ter o nosso sistema logando e obtendo dados para registro através de ambas as redes sociais. Vamos começar então? Compartilho aqui com você a minha tela já com a ideia aberta no projeto aonde a gente parou, tá? Eu já estou aqui com os arquivos que a gente vai manipular durante essa aula abertos. O primeiro deles é o index geral, onde a gente tem as rotas, então index da aplicação está lá embaixo, e a gente já vai criar, obviamente, as rotas de autenticação aqui de login, tá? Depois a gente tem também o login.php, e eu abri ele rapidamente só para te mostrar que as rotas já têm nome dentro do nosso template. Então a gente tem um auth.facebook e um auth.google, dentro dos links aqui, ó, dos nossos botões, tá? Então, essas rotas aqui, elas têm que ser geradas através do componente para a gente poder ter a autenticação validada. Show de bola? Sabendo disso, eu posso até fechar esse login.php, lembrando que ele está dentro da view, então eu posso acessar lá, ó, views, tem login.php, para poder verificar a estrutura dele também. Legal! Próximo arquivo, então, é o config.php, e aqui a gente precisa das credenciais do Facebook Login e do Google Login. E a gente está utilizando aqui o componente Auth2. Esse componente é da League e ele é um componente incrível porque ele já normaliza o comportamento das redes sociais para a gente. O que acontece é que, dependendo da rede social, os parâmetros podem ter um nome diferente, podem estar em um lugar diferente. Quando a gente está utilizando esse componente específico, a gente já tem a tranquilidade de saber que os dados vão estar praticamente todos no mesmo lugar, tá? Então isso é bem bacana. E para inicializar a conexão com qualquer rede social por estar dentro do protocolo Auth, a gente tem o mesmo comportamento. Então, você vai ver que vai ser bem tranquilo a gente fazer primeiro a conexão e depois replicar vai ser mais fácil ainda. Mas a gente precisa desses parâmetros, tá? Então aqui no navegador eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma nova aba, packagist.org, que é obviamente o nosso site de componentes, e aí eu vou fazer o seguinte, o auth2 traço, e posso passar um Facebook. Você percebe que eu pego diretamente o componente de login do Facebook. Ou eu posso passar aqui o Google, e eu vou pegar diretamente também o do Google. O que eu quero é pegar o Facebook para poder pegar o padrão, tá, da documentação. Aí você percebe o seguinte, logo aqui abaixo, ó, a gente tem os parâmetros para poder fazer a autenticação e tem um exemplo de como autenticar. Foi seguindo exatamente esse exemplo que eu compus aqui as minhas rotinas e é mais ou menos aí que a gente vai trabalhar, só que implementando a nossa regra de negócio, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou arrastar essa tela aqui para o meu segundo monitor, você pode fazer o mesmo caso você queira, continuar acompanhando a documentação, e aí eu vou estar pegando aqui mais ou menos essa estrutura para a gente poder desenvolver a nossa, tá? E aí é o seguinte, sabendo disso, eu tenho aqui já os parâmetros, e a gente vai começar por eles, ó. Eu vou precisar, dentro do nosso Facebook Login, do nosso Client ID, exatamente escrito assim. Eu até vou copiar aqui da documentação, ó, tem Client ID. Depois eu vou ter aqui o Client Secrets, que é o segredo, né, do nosso cliente, ou uma senha, digamos assim, para poder ter autorização. Eu vou ter o Redirect URL, também na documentação. E aqui no Facebook, ele tem um Graph API Version. Tá? Esse Graph API Version, ele vai estar na versão do Google Developers. Então, quando você for fazer aí a instalação, é importante saber em qual versão você vai utilizar, tá? O Google Login, ele só precisa dos 3 primeiros parâmetros, ele não tem esse Graph API para a gente poder controlar. Bom, esses são os parâmetros que a gente vai precisar. Vamos em busca deles agora, tá? Mais uma vez aqui no navegador, eu já tenho aberto as abas, eu vou acessar o developers.facebook.com, tá? E dentro dele a gente vai ter aqui os meus aplicativos. Você vai ver que tem aqui 2 criados que eu já estou utilizando, a gente vai ter o ver todos os aplicativos e eu tenho aqui o criar aplicativo. Então, é aqui que a gente vai.
Durante a aula, eu vou fazer o mínimo viável para a gente poder, de fato, começar a trabalhar com ele aqui e fazer a autenticação, ver tudo funcionar, tá? Quando você for fazer, obviamente, para colocar em produção, fazer o deploy de fato, é importante passar item a item do componente ou item a item do seu aplicativo aqui, configurar todo ele, fazer todas as informações certas para que o seu usuário também tenha acesso aí a política de privacidade e tudo mais. Eu vou tentar fazer o mínimo viável, que é simplesmente botar o URL de redirecionamento e pegar os dados para a gente autenticar, tá? Nesse caso aqui, ó, nome da aplicação vai ser código aberto e eu tenho curso@pinside.com.br. Vou clicar aqui em criar identificação do aplicativo. Ele vai perguntar se eu sou um robô, marquei a caixa, clico em enviar e ele já redirecionou aqui com o nosso aplicativo criado. Vou clicar aqui em configurar no login do Facebook, tá? Ele vai perguntar aqui para qual camada eu quero esse login, eu vou dizer que é para web. Aqui ele pergunta qual o URL do site. Eu vou pegar lá, ó, o link que a gente está utilizando para debugar. É por isso que eu falei, aqui a gente está testando, a gente está brincando, né, para poder fazer a nossa implementação. Quando você for colocar em produção, tem que revisar o aplicativo e ponto. O que você pode fazer também é ter dois aplicativos, um configurado só para teste. Quando você for subir, você troca, você cria um novo aplicativo e aí troca aqui os dados de autenticação para esse aplicativo de produção também, tá? É bem legal. Outra coisa importante, percebe que na minha URL aqui, ó, a gente está utilizando HTTPS e eu não estou utilizando o www. Por quê? Tanto no Google quanto no Facebook, a gente tem algumas particularidades desses componentes ou desses aplicativos para poder testar. No Facebook, se eu não me engano, só pode ser com HTTPS e no Google não pode ser com www. Então, se você estiver utilizando exatamente esse localhost aqui, você vai conseguir testar os dois até o final no localhost. Caso contrário, tem que fazer o deploy para poder testar, tá? Ou seja, botar num domínio, num servidor mesmo. Bom, feito isso, eu vou clicar em Save, clico em Continuar. Aqui ele vai me ensinar basicamente como que eu faço a autenticação. Eu posso avançar até o final, ó. Então, pronto, é isso aí que eu preciso. Aqui vai ter tokens de acesso, permissões e tudo mais, tá? Mas as permissões básicas já são suficientes para a gente. Posso clicar aqui agora, ó, em configurações básico. Aqui a gente vai ter o código aberto, domínio do aplicativo, URL de privacidade. Basicamente é isso, eu vou vir aqui depois para pegar as informações, tá? Mas por enquanto eu quero voltar aqui no login do Facebook, configurações. Ele mudou um pouquinho a interface, então outra coisa também interessante, você está vendo que eu estou mexendo agora e eu estou perdido aqui um pouco. Por quê? O Facebook atualiza demais essas telas, tá? Então se você não achar alguma informação na mesma tela que eu, procura um pouco mais porque vai estar ali. Olha só, o que eu queria era esse URI de direcionamento ou de redirecionamento OAuth válidos. Eu posso passar um ou mais, tá? Nesse caso, eu vou pegar essa URL aqui, Command C, e a gente vai utilizar ela aqui. Só que no final eu vou passar um Facebook. Então vai ser o nosso localhost até o Facebook. E quando eu pedir autorização, ele vai jogar de volta para cá. Numa aplicação real, obviamente, a gente tem a camada do site. Então seria /login/Facebook. Aqui, como a gente só tem o login, eu vou direto para a rota final, tá? E aí eu vou clicar lá embaixo em salvar. No momento que salvou, eu vou jogar aqui mais uma vez a URL /Facebook, ele já marcou para a gente, vou clicar em verificar a URL, ó. Já está certinho, é isso que a gente precisa. Agora sim eu vou vir em configurações básico, aqui a gente vai ter o ID do aplicativo, eu já vou pegar ele, vou jogar aqui, ó, Client ID, o chave secreta do aplicativo, vou mostrar, vou pegar ela e vou jogar no segundo parâmetro, redirect URI, vou pegar lá novamente a nossa URL, posso jogar aqui ou eu posso até fazer o seguinte, ó, vou remover site, abro, fecho parênteses, ponto para concatenar, /Facebook, legal? Então eu pego a URL configurada lá no nosso parâmetro primário, /Facebook, é isso aí, para alterar fica mais tranquilo também. E a versão do Graph API, nesse momento, é a V4.0, tá? Que é basicamente o que está lá na documentação. Eu dei uma olhadinha antes, então você pode acessar aqui a documentação e ver qual que é a versão tranquilamente. Aqui, ó, domínio do aplicativo, upinside.com.br, política de privacidade termos, upinside.com.br/termos, tá? O URL dos termos de serviço, posso botar o mesmo, não tem problema. Aqui ele vai pedir uma foto de 1024, deixa eu só buscar essa foto aqui, e eu tenho a logo do código aberto agora no meu aplicativo, tá? Para baixo a gente tem mais algumas validações, eu não vou precisar de nenhuma delas agora, vou clicar em salvar alterações. O domínio não deu certo, o que ele está me dizendo aqui, ó? Na verdade ele não está mostrando nenhuma mensagem, né? Vamos tentar adivinhar aqui
upinside.com.br, salvar. Quando permanece dando erro, eu vou tentar utilizar o URL do site aqui também. Vamos ver se rola. Salvar. Aí, ó. Então tem que ser o mesmo domínio que a gente está redirecionando, né? Nesse caso seria só o localhost lá já serviria, tá? Eu acredito que com essas informações a gente já consiga fazer o login com o Facebook. Vamos já pegar também as credenciais lá da nossa aplicação do Google, tá? Então vou acessar aqui agora, ó, console.developers.google.com, certo? Você vai cair nessa tela já, o restante não precisa digitar, já cai automaticamente, tá? E você cai nessa tela aqui. Aqui a gente tem dois procedimentos. Primeiro, a gente vem em tela de consentimento OAuth. Nessa tela aqui você vai clicar em editar aplicativo. Se você não tiver um aplicativo, obviamente você vai clicar em criar, tá? E aqui você vai fazer as informações básicas. Então eu tenho lá o UpInside Login. Como eu já tenho o aplicativo criado, eu vou só te mostrar, tá? Eu vou ter aqui o upload da foto, o e-mail para contato, quais são os dados que eu estou requisitando. Nesse caso ele já vem com e-mail, profile e OpenID, tá? Posso adicionar outros escopos, mas não é o meu interesse nesse momento. Aqui, ó, domínios autorizados, eu botei lá upinside.com.br, tá? E eu tenho lá o termos também de serviço. Salvei, a gente já tem uma tela de login. Aí, depois de ter essa tela pronta, você vai vir aqui em credenciais, e aqui eu já tenho, ó, o UpInside Login criado, tá? Poderia utilizar ele, mas eu vou criar uma contigo aqui. Então, vamos lá, ó. Criar credenciais, ID do cliente OAuth, vou clicar aqui. Ele vai perguntar para qual camada eu quero essa aplicação, eu vou botar aplicativo da web, tá? Ele pede aqui o nome, eu vou botar lá código aberto. Depois eu tenho, ó, origem em JavaScript, não vou informar nada. URL de redirecionamento autorizados, legal. Aqui eu vou ter localhost, /código aberto, /t1. Deixa eu só voltar aqui. E no final, /Google, legal? Então, criar. Ó, já entrou aqui a URL. Clicar em criar mais uma vez, que ele não foi. Ele redireciona para essa tela e já vem com as nossas informações. Eu vou copiar aqui o ID do cliente. Ó, Client ID a gente joga lá. Depois tem aqui a sua chave secreta, copiei também. E vou jogar aqui, tá? O redirect URL a gente fez manualmente. Vou pegar mais uma vez aqui, ó, o site / e vou passar o nosso Google. Legal? Então, agora a gente já tem todas as credenciais necessárias. Vou voltar aqui, vou dar um OK. Ele já está aqui, ó, o código aberto para a gente poder fazer o login. Se eu clicar nele, a gente consegue consultar as informações, certo? Tudo pronto, então. Vou manter essa tela aberta para caso a gente precise também. Ficamos com os dois aqui, caso tenha que fazer mais alguma informação. Mas nesse momento aqui, a gente já tem tudo o que precisa para iniciar o nosso login, tá? Vamos fazer ele acontecer agora. Então, eu tenho aqui o nosso Auth, né, o nosso controlador Auth, que é dentro de Source Controllers. E logo abaixo, lá no finalzinho, a gente vai entrar com um pubf Facebook. O nosso Facebook ele não precisa de dados, porque ele vai fazer uma autenticação através de sessões e tokens e dos nossos componentes também, tá? Command N, phpdoc, vou dar um Enter aqui e já documento Facebook. Aí é o seguinte, primeira coisa é a gente startar o nosso componente. Eu não vou te explicar o passo a passo do funcionamento disso aqui, porque já tem um PHP Tips sobre cada um deles, tá? Então tem um PHP Tips sobre o Facebook e tem um PHP Tips sobre o Google Login. Você pode consultar lá para entender os comportamentos. O que eu vou te explicar aqui é a regra de negócio aplicada ao nosso sistema agora. Então o que a gente está fazendo, para onde que vai os dados, por que a gente precisa deles e como que eles vão interagir com o nosso sistema. E aí se eu quiser saber mais sobre o Facebook e ainda não vi a aula, você vê lá no PHP Tips. Combinado assim? Vamos lá então. Ó. Primeiro ponto, eu vou dizer que a variável Facebook será igual a new Facebook. E aí a gente vai pegar lá, ó, lig auth2 client provider, legal? Quando eu faço isso aqui, ele pede aqui o options. E esse options é exatamente o que a gente criou na config. Então é Facebook _ login. Como a gente respeitou os dados aqui das chaves, ele já vai entrar automaticamente configurando o componente para a gente, tá? Vamos seguir a documentação agora. A gente vai precisar aqui de um error, que será igual. Eu vou pegar um filter inputs, _get, vírgula, error é como vem através da URL, tá? E eu vou pegar um filter sanitize stripped, tá?
Então, basicamente, aqui ele vai quebrar qualquer código que tenha nessa URL para a gente automaticamente. Eu vou duplicar o error. A gente vai ter também aqui a nossa code, input get também. Eu vou precisar aqui do índice code, que é como vem da URL, e filter sanitize stripped também vai ser o tipo que eu vou utilizar, tá? Uma coisa muito importante, eu vou abrir aqui o H3Axis, que a gente criou junto, inclusive, para que o nosso componente funcione ou o direcionamento funcione dentro da nossa estrutura, esse hellwrite hull aqui, que ele está dizendo, ó, mande tudo para index com root S1, ele precisa terminar em L,QSA, tá? Isso aqui vai permitir que a nossa URL leia o parâmetro através da interrogação e do e-comercial. Então, se eu passar, por exemplo, interrogação teste igual true aqui, e você percebe que a gente obteve um erro aqui. Mas enfim, eu quero te mostrar o seguinte. Quando eu tenho esse QSA, eu consigo obter esse teste igual true através do get. Se eu não tiver, eu não vou conseguir, porque vira um parâmetro, tá? Então é por isso que é importante. Vamos corrigir esse erro. Olha, está dizendo que não tem a função site no config, e obviamente não tem, né? As funções a gente cria depois. Então eu não vou poder usar esse cara aqui, mas eu posso usar o site com o índice root, né? Que a gente já tem aqui a constante. Então, site root aqui barra e site root aqui barra. Né? As nossas helpers não servem para o nosso config. Legal. Vamos atualizar lá. Tudo certo. Voltamos aqui, então, mais uma vez para o nosso auth agora. Já temos o que a gente precisa. O próximo passo é iniciar as verificações e fazer todas as camadas. A primeira delas é a gente obter essa URL aqui de autenticação, tá? Então, é quando não temos ainda uma interação de login, a gente vai pegar esse link aqui. Volto aqui mais uma vez, então. Eu vou dizer o seguinte, ó. If negação de variável error e negação de variável code. Assim a gente consegue ver que não existiu ainda essa interação do Facebook. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Variável auth URL será igual a variável Facebook. Aqui eu quero pegar um cara chamado getAuthorizationURL. E aqui eu vou passar um scope que vai receber o e-mail. Isso aqui é padrão, tá aqui na documentação, tá, gente? Você pode fazer exatamente igual. Se você quiser se aprofundar, obviamente, é só ler lá no package. Bom, sabendo disso, header, vou passar um location aqui, 2 pontos espaço, abro, fecho, auth URL. E aí eu posso dar, inclusive, um return para não continuar o código. Então, só para você entender, assim que eu startar, que eu rodar esse método aqui, se eu não tiver uma interação, eu vou automaticamente gerar a URL e vou redirecionar. O que eu tenho que fazer agora? Quando eu acessar aqui na minha aplicação um /Facebook, vamos só fazer o seguinte, ó, Facebook, ainda não está implementado, tá, gente? A gente vai para 404. Mas quando eu acessar esse /Facebook, automaticamente eu vou gerar essa autenticação para solicitar a permissão do meu usuário. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou acessar aqui o meu index, a gente vai ter aqui o auth social, a nossa categoria, variável router, vou rodar lá o nosso group, vai ser nulo, tá? Poderia passar um social, /social, né? Mas aí eu teria que mudar todas as URLs novamente. Nesse caso, eu vou direto aqui. Então, router, vou pegar o nosso get, aqui vai ser /Facebook, vírgula, auth, 2 pontos, Facebook, vírgula, auth.facebook. Mesmo padrão de sempre, tá? Vou duplicar, vamos ter aqui o Google e Google lá no final também. Bom, essas são as nossas rotas. Vou dar um enter aqui para manter a organização do nosso arquivo. É isso que a gente precisa. Posso fechar novamente. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou vir aqui mais uma vez e vou acessar o /Facebook. Agora, a gente tem que ser automaticamente redirecionado para poder solicitar a autenticação, tá? Se eu clicar em cancelar, ele volta lá com um interrogação error, tá vendo? Então, ele já está mandando para a gente aqui que não deu certo a nossa autenticação. O que eu vou fazer, ó? Só para você entender. Vou remover tudo aqui, tá? E agora, automaticamente, quando eu clico na rota, ó, toda a rotina é feita para a gente. Ele joga lá e pede autorização, tá? Nesse momento, se eu der continuar, eu tenho o código. Se eu der o cancelar, eu tenho o error, que são esses dois parâmetros. E aí a gente continua com a verificação. Então, o próximo passo aqui na nossa cadeia é o seguinte, ó. If variável error. Então, existe o erro, né? Não foi autorizado. Eu vou rodar aqui um flash. Pode ser um error mesmo, vírgula. Vamos passar o seguinte, ó. Não foi possível logar-se
com o Face, ou logar, né? Logar com o Facebook. Ponto e vírgula para finalizar, é isso que eu preciso. This router redirect, a gente vai passar aqui o web.login. Legal, se der erro a gente já tem a verificação. If variável code, quer dizer que a gente obteve um código, só que no mesmo tempo que eu obtive o código, eu não posso usar esse código mais de uma vez. Cada vez que eu solicito alteração, esse é o protocolo ALF2, eu vou ter um código novo. Então, para fazer essa verificação, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar também aqui um empty em session e vou passar pode ser Facebook ALF. Então, a gente verifica, no momento que a gente conseguir obter, a gente armazena aqui para poder utilizar, tá? O seguinte aqui, ó. Eu vou clicar em cancelar, só para a gente já testar essa primeira verificação. Você percebe que ele voltou e direcionou. Não foi possível logar com o Facebook. Vou tentar mais uma vez aqui, ó. Cancelar. Ó, já ficou mais rápido. Facebook Login. Continuar como Robson. Aqui eu já autorizei. A próxima vez que eu solicitar o login agora, o Facebook não vai nem perguntar, tá? Porque eu já tenho o aplicativo na minha conta, então esse é o comportamento padrão. Mas a partir de agora a gente tem que criar o restante da rotina, tá? Então, no momento que eu recebi o código e eu não fiz a sessão ainda, eu tenho que fazer a minha autenticação agora e obter o usuário de fato. Então, vou fazer o seguinte, eu vou abrir um bloco try com um bloco catch, certo? Então, catch aqui. Esse nosso catch, obviamente, ele vai ter um exception. Vou armazenar ele em exception mesmo e abro aqui também. Caso desse erro, eu vou dar um flash aqui. Posso até botar, ó, error, usar o mesmo aqui. Não foi possível logar-se com o Facebook, erro genérico, tá? E aí o meu usuário pode tentar novamente ou tentar outra rede social. A gente não tem muito poder sobre isso porque é uma regra externa, tá? E aí eu posso, inclusive, fazer o mesmo direcionamento, sem problemas. Agora, caso funcione aqui, eu vou obter o token, que é para a gente poder pegar o usuário. Então, token será igual, vou pegar aqui, ó, Facebook, a gente vai pegar o Get Authorization Token, vou só achar aqui, ó, Get Access Token, é isso aqui, Get Access Token. Esse cara aqui, ele precisa de um Authorization Code, deixa eu pegar aqui que é mais fácil, tá? Então, vai ser um Authorization Code, que vai receber aqui um array, ponto e vírgula, ele vai ter que ter o code, e esse code a gente pegou através da URL, que foi informado, inclusive, para a gente pelo Facebook, tá? Aqui ele está dando um erro aqui, ó, é uma vírgula, na verdade, é o segundo parâmetro. Então, a gente está pegando o código de autorização e isso vai gerar um token. Se a gente tem esse token, a gente pode pegar o usuário, tá? Então, nesse caso, lembra que a gente verificou a seção aqui, ó? Session, Facebook, ALF, será igual. E aí é o seguinte, como a gente vai trabalhar em outra camada, ou seja, eu fiz essa requisição, obtive o usuário, eu vou trabalhar esses dados abaixo como um objeto, eu vou serializar. Então, serialize e vou passar aqui o nosso Facebook. Vou pegar aqui um Get Resource Owner, que são os dados aí do nosso usuário, e vou passar o token lá dentro, ponto e vírgula. Então, aqui a gente armazena um objeto serializado e a gente já vai ter o usuário, tá? Vou fazer o seguinte, ó, var dump na sessão criada. Então, se passar por essa verificação, a gente vai ter a sessão, caso contrário, dá erro, volta para o login. Vamos fazer o seguinte, ó, vou atualizar aqui mais uma vez. A gente já tem lá o nosso League Client. Você percebe que aqui a gente tem a serialização. Robson, por que você serializou? Quando a gente faz isso, a gente leva junto o objeto na aplicação. Isso aqui cria uma espécie de memória no PHP que a gente consegue acessar o objeto. Se eu fizer o seguinte aqui, ó, unserialize e passar esse objeto, vou atualizar mais uma vez, eu tenho exatamente o objeto armazenado na seção para eu poder utilizar na aplicação. Então, fica mais tranquilo de a gente trabalhar aqui, tá? Vou acima, então, e agora sim eu vou fazer o seguinte, ó, vou abrir aqui um var, só para a gente poder usar mais facilmente, e eu vou dizer que a variável Facebook _ user vai ser um Facebook user. Vamos só pegar ele aqui. Ok, aí a gente consegue utilizar melhor essa componentização, tá? Mais uma vez, IDE Premium, quando eu faço o uso aí das classes, automaticamente ele vai colocando os namespaces para mim, legal? Bom, subimos aqui mais uma vez, agora a gente já sabe que tem que trabalhar com esse cara aqui, chamado Facebook User, que eu deletei sem querer e que eu peguei de volta aqui. Será igual a unserialize
Facebook Alf, exatamente isso aqui que a gente fez abaixo, ó. Então, a nossa variável carrega o objeto do Facebook que a gente pegou através do componente. Através disso, a gente vai ter agora algumas regras diferentes, tá? A gente tem que tentar, primeiro, saber se esse ID do Facebook está no nosso banco de dados. Só para a gente recordar, eu vou abrir aqui o banco, dentro de estrutura, a gente tem lá, ó, Facebook ID. A gente vai armazenar o ID do usuário. Se eu já tivesse dado, eu faço o login direto. Se eu não tivesse dado armazenado, eu tenho que verificar o e-mail do Facebook, né, porque a gente obtém aqui o e-mail do Facebook, junto com o e-mail da minha base. Se eu obtiver, eu tenho que fazer um login para registrar esse usuário, e aí o próximo login vai ser automatizado. Se eu não tiver nem o ID e nem o e-mail, eu vou cadastrar um novo usuário, tá? Então, toda essa regra respeitando a nossa lógica, a nossa aplicação para utilizar o componente externo. Vamos fazer isso acontecer. É bem simples, tá? Fica tranquilo, ó. Primeiro ponto, então, variável user by ID, que é o ID lá do usuário do Facebook, vai ser igual, vou abrir aqui, ó, new user, posso pegar o nosso finds e um fit, correto? Ponto e vírgula para finalizar. Dentro desse cara aqui, ó, a gente vai pegar o find quando for no campo, vamos lá, ó, Facebook ID, for igual a .id, vírgula lá, ID igual, abro, fecho, variável Facebook user, get ID. Vamos pegar lá, ó. Então eu vou obter o ID da nossa integração. Fiz o fit. Se eu obter o usuário, retorno o usuário. Se eu não tiver um usuário, vai retornar null aqui. O que a gente faz? If variável user by ID, quer dizer que eu tenho já o usuário e posso fazer o login direto. Mas antes, eu vou dar um set em session no nosso Facebook Alf, ponto e vírgula, e aí eu faço o nosso session e user será igual a nossa variável user by ID no índice ID. Mesma regra da nossa aplicação, né? Criar uma sessão com o ID do usuário do nosso banco. Feito isso, mais uma vez, pego aqui um this, router, redirect, e aí eu já estou logado, eu posso ir para app.home. Tudo pronto aqui. Se eu já obtive o usuário, se já foi feito ali a conexão com o meu usuário, eu já tenho o login criado. Próximo passo aqui é a gente fazer por e-mail. Então, login by e-mail. Aqui pode ser o login by Facebook, certo? Aí no e-mail, como eu falei, se a gente já tiver registrado, a gente vai fazer uma autenticação, porque o login mesmo só acontece aqui, tá? Então, nesse caso aqui, ó, vamos fazer o seguinte, variável user, só para seguir o mesmo padrão, by e-mail, será igual, abro aqui, new user, rodo lá o nosso finds e o fit. Mesma coisa, tá? Só que nesse caso, eu vou pegar aqui o e-mail igual a e, 2.z, né, vírgula, e o e será igual a variável Facebook user, e a gente pega aqui o get email. Então, mais uma vez, a gente tem a mesma regra acontecendo. Aí, eu vou ter lá o if, variável user by email, quer dizer que ele existe, e aqui, como eu falei, a gente não vai fazer o login, a gente vai fazer uma conexão desse usuário para depois poder fazer o login. Então, a diferença é o seguinte, eu não vou matar essa sessão para eu poder fazer essa conexão depois, eu vou simplesmente jogar um flash e vou colocar, pode ser uma info aqui, vírgula, e nessa info eu vou passar um olá, posso pegar aqui, ó, Facebook user get first name, faça login para conectar seu Facebook. Fica mais fácil de ler, né? Mais rápido e mais direto. Legal. O que a gente tem aqui? This routes, redirect. E eu posso pegar aqui o nosso web.login. Então, eu já mando ele direto para logar com a mensagem dizendo, olha, informa aí o teu e-mail e a tua senha, que aí eu te conecto. Na próxima vez vai ficar automatizado. Legal. Próximo passo aqui, register if not. Se não tiver nem o ID e nem o e-mail, eu vou mandar ele para o registro, mas mais uma vez eu vou manter a sessão para preencher o formulário. Então eu venho logo abaixo, this router, vai rodar um route, web.register. Só que a gente tem que mandar uma mensagem também, né? Mostrar para ele que ele tem que se registrar, ou ainda, se ele tiver uma conta para ele efetuar o login, a gente conectar, de repente está em outro e-mail, ou a rede social está com outro e-mail, então tudo isso tem que ser previsto. Mas é bem simples também, tá? Vamos rodar um flash aqui, abro, fecho, vírgula, ok.
O nosso type aqui, ele pode ser um info, e aí eu vou ter a nossa mensagem. Eu só vou botar um enter aqui, fazer uma mensagem um pouco mais elaborada. Eu vou criar uma variável link aqui em cima também, tá? Para poder fazer o login. Eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, olá, variável Facebook user, get first name, pegar o primeiro nome dele lá, olá Robson, vírgula, passar aqui, ó, um B, só para dar um destaque. Se já tem uma conta, clique em fazer login. Por fora aqui, passar um vírgula ou complete seu cadastro. Aí a gente efetua o cadastro do usuário nessa tela, que vai ser o Web Register, mas já com os dados preenchidos e já conecta ele com a rede social, tá? Então, nesse caso eu tenho a mensagem, aqui faltou a gente botar o link, ó. Então, vou passar aqui um A, aqui a gente vai ter um title e um href, legal? Aqui eu vou fazer login. O nosso href vai ser o próprio link que a gente criou ali em cima, e aqui eu posso botar um fazer login, legal? Essa vai ser a nossa mensagem. O link aqui, this router route. Posso pegar o web.login, né? Que é a rota de fazer login. Acho que é isso aí. Nossa rotina fica 100%. Posso até tentar voltar aqui, mas eu acho que ele vai quebrar igual. Bom, beleza. Posso remover aqui as últimas linhas, tá? Esse aqui, na verdade, é um redirect, não um route, né? A gente vai redirecionar para o registro. Redirect também. E vamos testar agora, galera, para ver se está tudo funcionando. E a gente só precisa replicar para o Google, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou atualizar aqui. Olá, Robson, faça login para conectar seu Facebook. Vamos lá, Robson Velete. Passar minha senha aqui. Entrei. Ó, tô logado. Vou sair agora. Facebook login. Ele não está gerando o registro, tá? Mas você percebe que já veio com a autorização, ou seja, eu não precisei autenticar de novo. Ah, eu quero testar, remover essa autenticação, não tem problema. Ó. Você pode acessar o facebook.com lá, né? Acessar o seu Facebook, obviamente. Você vem aqui em configurações, vamos lá rapidamente para você ver. Então, eu tenho lá, ó, configurações. Aqui eu vou ter aplicativos e sites. E aqui a gente vai ter todos os aplicativos que a gente já autenticou. Tá lá, ó, código aberto, tá? Se eu clicar aqui e remover ele, eu vou ter que pedir autorização de novo. Ó. Então, excluir. Beleza, concluído. Vou fechar aqui. Vamos lá, ó, Facebook Login. Caiu no ALF, continuar como Robson. E a gente caiu aqui na tela de autenticação. Agora, a gente vai integrar isso ao nosso sistema para que a gente tenha tanto o registro, né, quanto a aplicação. Só falar em registro, ó, deixa eu fazer o seguinte. Vou voltar aqui mais uma vez no banco. Conteúdo, atualizei. Vou pegar esse cara aqui. Vou botar até um e-mail 2 aqui, ó, só para não ter na base, tá? Vamos lá, Facebook Login. Ó, já caiu no registro. Então, eu posso clicar aqui em fazer login para autenticar e conectar ou vir aqui e preencher esses dados. Vamos fazer isso acontecer, depois a gente só finaliza com o Google então, tá? O que eu quero fazer? Eu quero aplicar a minha regra de negócio. Então, aqui embaixo, eu vou ter um pubf Google primeiro, né? A gente vai fazer exatamente o mesmo método, então ele tem um void. A aula vai ficar um pouco mais extensa, tá, gente? Mas vamos lá, vamos programar que a gente é raiz. E aí, por final, pubf, eu posso chamar ele de validate login, tá? Que é basicamente onde a gente vai consultar se existe essa seção para poder fazer a atualização do nosso usuário. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, para ficar mais tranquilo, social validate, né? A gente vai fazer uma validação social. Então, social validate faz bem mais sentido nesse caso. Nosso retorno é void, só que para eu rodar um social validate, eu vou ter que ter um user, ou seja, uma variável usuário que venha do objeto user do nosso modelo e a gente consegue manipular isso de uma forma mais fácil, tá? Aqui eu já vou criar as duas regras porque elas são bem parecidas e é importante aqui a gente criar separado porque pode ser que no futuro a regra só do Google mude. Ou só do Facebook mude, ou eu estou com 3 redes sociais e só uma regra mude. Se eu fizer isso aqui dinâmico, ou seja, utilizar um social user aqui e só mudar de acordo com o objeto que eu estou utilizando, se uma rede social mudar a regra, eu perco toda a minha integração. Então, a gente vai fazer separado, por mais que a gente repita um pouco o código aqui, tá? Eu vou abandonar um pouquinho o conceito do dry, do don't repeat yourself, para ter um conceito de regra, de negócio, de desenho de software, arquitetura de software, melhor atendido nesse caso. Show?
Então vamos lá, ó. Aqui, para a gente fazer individual, eu posso criar método a método por fora, né? Eu poderia ter aqui um social validate Facebook, né? Aí rodou, aí social validate Google e tal. Se for fazer mais redes sociais com o tempo, talvez seja legal você separar, mas aí é só tirar o trechinho do código, eu vou fazer um if aqui e colocar no próximo método, que eu vou fazer os dois internos, tá? Então, if, negação de empty, vou pegar aqui o session, e a gente tem lá o Facebook auth, né? Que a gente já criou. Se existir essa sessão, o meu social validate vai tentar validar dentro disso, tá? E essa sessão, só para a gente lembrar, ela traz para a gente um objeto do componente. Então, eu tenho todos os dados dele aqui. O que eu vou fazer? Primeiro ponto, eu vou pegar aqui a nossa var, só para a gente trabalhar. Então, @var, Facebook underline user, vai ser a nossa Facebook user, nosso componente, tá? Eu posso pegar nossa variável, jogar aqui, será igual a nossa sessão que a gente está pegando, só que com e um serialize, né? Mesma coisa que a gente fez lá em cima. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Fazer a verificação, ó, tá aqui e um serialize. É exatamente o mesmo trecho, só que ele tá aqui agora para a gente poder fazer uma manipulação na nossa tabela, tá? Nesse caso, se eu fizer essa verificação, eu vou simplesmente vincular. Então, eu vou dizer que a variável user, que a gente recebe lá em cima, vai ter um Facebook ID igual a nossa variável Facebook user getID. Eu posso também fazer o seguinte, ó, user foto será igual a Facebook user, que a gente tem o get, vamos só achar, ó, cover photos não, a gente tem aqui picture URL, isso aí. E aí a variável user vai rodar um save. Nesse ponto aqui, unset, e agora quem cuida da nossa sessão, de matar ela, é exatamente esse método aqui. Como é que eu faço para a próxima rede social? Vou copiar esse if inteiro. Mais uma vez, como eu falei, evita fazer dinâmico aqui, porque se a regra mudar, você perde todas as regras, tá? Nesse caso, então, eu tenho... posso botar aqui, ó, Facebook, e aqui a gente vai ter Google. Então, o que eu faço, ó? Vou pegar exatamente o mesmo padrão. Google underline auth, aqui vai ser um Google user, a gente pode pegar a variável Google e user também. Pegamos aqui, jogamos para cá. Aqui, ó, Google auth, legal. Google ID, pegamos aqui o Google user. Vamos só ver se é getID também. Ó, getID pegou. E aqui o foto, variável Google user. E aqui, ó, você percebe que ficou amarelo. Então, ele não tem um picture, né? Se eu não me engano, aqui vai ser um avatar. Aí, ó, get avatar. É isso aí. Então, você percebe que, por mais que seja o mesmo código e tal, já mudamos um pouquinho a regra aqui de obtenção desses dados para normalizar, né? Se eu estivesse utilizando um dinâmico aqui, eu já teria que fazer um pouquinho de gambiarra, tá? E aí é o seguinte, fechou aqui, eu vou fechar esse cara e vou fechar aqui. Bom, tudo pronto. Agora a gente só precisa implementar esse método nos lugares certos, né? Então, para isso, eu vou lá no meu login, primeiramente, tá? Tá aqui o login. Logo abaixo aqui, a gente vai ter o início da sessão. Aqui acima, eu vou abrir um comentário, social validate, e vou fechar esse comentário. Então, antes de concluir aqui a sessão do meu usuário, fazer o login e tal, this social validate, e eu passo a nossa user que a gente obteve ali em cima, tá? Aqui eu vou copiar esse método, a gente vai precisar dele tanto no login quanto no registro. Quando a gente vai salvar os dados, esse cara aqui vai imputar o ID e a foto, legal? Vou fazer isso também, então, lá no register, a gente vai ter aqui o save lá em cima. Então, antes de salvar, eu vou fazer o social validate, tá? E agora, para fechar, a gente tem que preencher esses dados aqui, ó. Mas antes, vamos fazer o teste do login, tá? Nesse caso aqui, como a gente sabe, ó, se eu voltar aqui, eu ainda não tenho o Facebook ID nem o Google ID. Eu vou voltar o meu e-mail aqui, ó, para @gmail normal. Vou voltar lá no meu fazer login, Facebook login. Olá, Robson, faça login para conectar-se. Vamos ver se agora funciona. Vamos lá, gmail.com, vou passar a minha senha, logar-se. Olha só, ele já veio com a minha foto aqui. Olha que interessante. Se a gente voltar agora mais uma vez aqui e atualizar, você vai ver que o Facebook ID está aqui. Então, nesse momento, quando eu clicar em Facebook, ele já tem que cair conectado agora. Ó. Vou passar o ME, você percebe que eu não estou logado, tá? Cliquei em Facebook Login.
caímos diretamente na tela. Então, tudo funcionando como tem que ser. Tem que fazer o registro ainda. Então, vamos lá, ó. Vou voltar aqui mais uma vez, vou deletar o usuário, tá? Agora, se eu clicar em Facebook Login, ele tem que mandar para o registro. Vamos lá, ó. É isso aí que eu preciso, só que eu tenho que preencher esses campos. Como é que a gente faz isso? Ó? Eu vou abrir lá o nosso web, a gente vai ter o nosso register, e aqui eu estou criando o form user. Abaixo dele, eu vou fazer o seguinte, ó. Variável social e user será igual, e aqui eu vou criar uma condição ternária. Ou seja, eu posso dizer que 1 for igual a 1, então true, caso contrário, false. Legal? Só que esse caso contrário, eu vou abrir mais uma condição ternária, 2 igual a 2, então true, caso contrário, false. Essa vai ser a estrutura da nossa variável. Ela vai ficar um pouquinho mais complicada agora porque eu vou validar. Eu vou dizer o seguinte, ó. Se negação de empty em session, vamos pegar aqui a nossa Facebook _auth, sessão que a gente cria na autenticação lá, correto? Fecho aqui. Então, ó, percebe que eu não mudei nada, só mudei a validação. Tirei o 1 igual a 1, botei a sessão. Então, true. Não. Então, serialize e vou pegar a nossa sessão. Ou seja, se existir Facebook, eu vou abrir o objeto Facebook para eu poder usar. Caso contrário, a gente tem lá, ó, o 2 igual a 2, correto? Vamos dar um enter aqui para ficar mais fácil de entender. Então, eu vou mudar essa aqui. Vamos pegar lá, ó, para o Google. Então, peguei aqui, Google _auth. Se existir o Google Auth, mesma coisa, ó, serialize. E a gente pega o nosso Google Auth. Caso contrário, eu vou jogar um null aqui. Então, fica bem tranquilo de entender também. Posso dar um enter aqui. Fechamos aí a nossa regra, tá? Então, o que eu estou dizendo? Se tiver o Google, armazena o Google. Se não tiver o Google, então vou fazer o seguinte, ó. Gosto mais, tá? Aí, volto tudo aqui. Legal. Se tiver o Facebook, eu abro o objeto do Facebook. Se não, se tiver o Google, eu abro o objeto do Google. Caso contrário, é null. E aí, esse social user vai poder utilizar um ou outro objeto nos dados padrão. Esses dados padrão é nome, sobrenome e e-mail, tá? Então, eu faço o seguinte, ó. Se existir, if, variável social user, se um ou outro existir, eu vou pegar nossa form user aqui. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Pego toda ela, jogo para cá e eu vou reescrever os parâmetros, ó. Social user get first name, abro e fecho parênteses. Aqui a gente vai ter o social user get last name e o nosso social user get email. Tudo isso aqui está também na documentação do componente, tá, pessoal? E aí, eu simplesmente fiz uma verificação se existe uma seção aqui para a gente poder utilizar. Vou atualizar, olha só, Robson, Velete, tá tudo aí. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou voltar aqui no fazer login, vou clicar em Facebook mais uma vez, e agora a gente cria a experiência completa. O que eu faço aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, criar conta. A conta já é criada e automaticamente conectada à nossa rede social. Vou clicar em sair, fazer login, olha só. Então, eu cadastrei o usuário, já conectei com o Facebook, já tenho tudo pronto. Agora, a gente só precisa replicar essa regra e aplicar o Google Login. Vamos fazer isso acontecer? Olha só, vou voltar aqui mais uma vez, vou acessar o nosso Auth, e aqui a gente vai ter, deixa eu fazer o seguinte, ó, rapidamente, command n php doc, não tem mais nada. Então, o web é isso aí, pessoal, o web está pronto a partir de agora. Vou voltar no Auth, então, como eu falei. A gente vai ter aqui o nosso método Facebook, né? Vou pegar aqui de chave a chave, tá? Copiei e vou simplesmente vir aqui e colar. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir de linha a linha para corrigir e refatorar o Google, tá? É a mesma lógica, só que a gente tem que utilizar, obviamente, o objeto e o comportamento do Google. Então, vou fazer o seguinte, ó, command n php doc, primeiramente, vou documentar ambos, tá? E agora a gente vem fazendo essa refatoração. Então, aqui, ó, a gente vai ter a variável Google igual a new Google, tá? Não é o user, é o Google Provider, ó. E aqui, Google Login na constante. Show de bola, é isso que eu preciso. Temos o erro, tudo certo. Agora, até a ideia vai ajudar a gente, ó. Se não houver o código nem o erro, aqui a gente vai pegar a variável Google, get authorization URL. Nesse caso aqui do Google, eu não preciso informar nada no authorization URL, tá? Ele já pega aquilo que ele precisa de fato. Aí eu faço o location, prof, URL, tudo certo.
Aqui abaixo, ó, a gente tem o erro. Não foi possível logar com o Google Web Login de volta. Ok, é isso que eu preciso. Erro aqui, ó, Google_Auth, né? Se não tiver o código e não tiver o Google Auth, eu entro para fazer a verificação. Aqui a gente vai pegar o Google Get Access Token. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na documentação rapidamente do Google. Google Authorization Code. Code é a mesma coisa, é exatamente o mesmo. Get Owner Token, é isso aí. Então aqui eu só preciso mudar para a variável Google, Get Owner do token. O token pega Get Access Token do Google também. O Flash, não foi possível fazer login com o Google Web Login. Erro pronto também. Aqui, ó, variável Google_User, vai ser o nosso Google User. Aqui a gente vai ter a Google User também. Google Auth. User by ID, Google_ID. Google User. Verificamos se tem o Get ID aqui, tudo pronto. Próximo ponto, Login by Facebook. Aqui, Login / Google, né? Até que seria o seguinte, Login by ID, tá? Vamos corrigir os dois rapidamente. Login by ID, Login by ID. É isso aí. Voltamos aqui, então. Você percebe que a ideia é até nos dar alguns avisos aqui, ó, dizendo que a gente está repetindo o código e tal, né? Por causa do conceito de dry. Só que, como eu falei, eu prefiro abandonar um pouco o dry aqui para aceitar um software mais bem elaborado, tá? Voltamos aqui, então. A gente vai ter o Google User, Initialize, já fez a leitura legal. Aqui, User by ID. Aqui, ó, Google Auth. Fez o login com sucesso, né? Depois a gente tem aqui Login by E-mail. Aqui, e-mail vai ser o nosso variável Google. Vamos ver se tem o Get Email. Tem também, então tudo certo. Se tiver o e-mail aqui, a gente vai fazer a autenticação do Google User. Get First Name, mesma coisa, ó, faça login com o seu Google, né, para conectar com o seu Google. E aí, Web Login. E por fim, se não tiver nada, Router Web Login é o mesmo. Aqui a gente pega o Google User Get First Name, fazer login, e é isso aí. Eu acho que está tudo certo com o Google também. Vamos fazer o teste? Então, vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, eu vou deletar o meu usuário mais uma vez, tá? E vou fazer primeiro o registro através do Google. Então, Google Login. Já direcionou aqui para a tela de autenticação, eu clico no meu usuário. Quando eu faço esse clique, se eu não estiver conectado aqui, ó, ele vai pedir a minha senha. Como eu já estou conectado no navegador, ele direciona corretamente. Aqui, ó, na nossa linha 279, Google Auth não existe, né? Então, vamos voltar aqui mais uma vez. E quando eu fiz aqui o code, tá aqui, ó, Session Facebook Auth, aqui é o Google, né? Então, eu criei a sessão no Facebook e manipulei sem querer. É isso que não pode acontecer, tá? Revisa a linha por linha para que não fique um Facebook onde deveria ter um Google nessa regra aqui. Mas o restante vai ficar tudo certo também. Vamos autorizar aqui. Não foi possível logar-se com o Google. Vamos tentar de novo aqui, ó. Cliquei lá no Google. Agora, olá Robson, você já tem uma conta, fazer login, mesma coisa, ó. Veio preenchido, 1, 2, 3, 4, 5, criar conta. Você percebe que ele rodou aqui, mas não passou para o próximo passo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, então. Vamos criar aqui, criar conta. Tá dando um erro aqui, gente, ó. Undefined método. Não tem um get picture URL. Legal. Vamos voltar aqui no nosso social, tá? Social validate. Ok, o que acontece? Quando eu fiz o erro aqui em cima, ó, que a gente deixou o erro acontecer criando o Facebook Auth, eu acabo entrando no social validate com o Facebook Auth, e aí ele está tentando pegar o método daqui. Tá bem tranquilo de corrigir, ó. Eu vou atualizar, vou copiar a minha URL aqui, Command C, tá? E vou fechar o navegador. Simples assim. Vamos abrir uma nova aba. Deixa eu pegar e jogar ela para cá de novo. E vou abrir. Então, quando a gente mata o navegador, a gente mata as sessões também. E fica tudo certo para a gente testar. Então, vamos lá. Fazer login. Eu também poderia, obviamente, vir aqui e dar um set na session, tá, gente? Mas é mais fácil fechar o navegador. Google Login. Já direcionou lá. Cliquei no meu nome. Direciona de volta agora para a gente fazer o cadastro. Já vou abrir aqui também para a gente monitorar. Caso dê algum erro, a gente vai matar na primeira, né? Ele não está preenchendo os dados, gente. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui.
Vou lá no web.php mais uma vez. Aqui a gente vai ter o nosso register, né? Então, aqui no register, provavelmente está aqui, ó. Se existiu o Facebook Auth, um serialize Facebook Auth. Aqui, ó, é negação, né? Se existiu o Google Login, um serialize Google Login. Agora sim, se eu atualizar só minha mensagem, mas vem os dados. Deve funcionar tudo. Mais uma vez, é bom a gente ter esses erros, né? Porque a gente vai resolvendo, vai entendendo mais de onde está vindo as coisas. Vamos lá, Google Login mais uma vez, então. Agora tem que funcionar. Vamos lá, cliquei no meu nome. Ó, direcionou com a mensagem ou com os dados preenchidos. 1, 2, 3, 4, 5. Criar conta. Já redirecionou e a gente está logado. Vou clicar em sair. Vamos lá no ME, fazer o mesmo teste. Acesso negado, Google Login. O Google ele sempre vai exibir essa tela, tá? Mas agora quando eu clico ele cai logado já, como é no Facebook também, ó. E é isso que a gente precisa. Agora eu vou fazer o seguinte. O segundo teste eu já tenho a conta, mas não está conectada no Google. A gente fez esse teste já com o Facebook, mas não com o Google, tá? Então vou atualizar aqui, ó, e vou tirar o ID do Google daqui. Mantenho o usuário, tá? Vou clicar lá em Google Login. Ele vem para a mesma tela, agora ele tem que cair no login para a gente fazer a conexão. Vamos lá, ó. Olá, Robson, faça login para conectar-se. Vamos lá, robsonvelete@gmail.com 2345, Enter. Fiz o login, conexão está feita também. Agora ele tem que fazer o login direto. Vamos lá? Tá aí. Toda a regra de negócio como tem que ser. Vou atualizar aqui. O Google ficou conectado agora. Como você pode ver, o Facebook não está mais. Vou clicar aqui então no Facebook Login. Ele já voltou aqui para eu fazer o login diretamente, porque o aplicativo já está autorizado. Passo a minha senha. Agora a gente tem que ter os dois aqui como tem que ser. Então, toda a regra de negócio agora está satisfeita. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio aí do nosso Código Aberto. A gente chega aqui ao fim da temporada 1 com o nosso sistema totalmente desenvolvido. A gente viu aqui muito sobre código de qualidade, 100% de tecnologia moderna, componentização, interoperabilidade. Utilizamos aqui tudo que o PHP 7 aí tem para nos oferecer para desenvolver um sistema aí de alto nível, né? E um MVC também de alto nível, com toda a integração necessária para compor um sistema completo. Eu espero que você tenha, obviamente, entendido que a gente fez aqui um login, mas esse não foi só um login. Eu te mostrei aqui a estrutura para você compor qualquer tipo de aplicação a partir de um MVC correto, coeso e que vai te garantir ciclo de vida, manutenção e sempre aí utilizando as melhores práticas da programação com PHP. Bom, agora é contigo e nesse episódio tu tem um desafio a mais, tá? Além de deixar um comentário aqui dizendo o que tu achou dessa aula, o que tu achou dessa primeira temporada, desse sistema e tudo, deixa também uma sugestão para a temporada 2 do Código Aberto. Fala aí o que tu achou da aula. Não esquece, se eu gerei valor para ti com essa temporada, com esse episódio, dá um joinha no vídeo e compartilha, tá? O mais importante, compartilha ele lá no teu grupo de programação para que a gente possa aí oxigenar cada vez mais o PHP do jeito certo aqui no Brasil, que está no mundo, tá? Espero que tenha curtido mais essa aula, te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.